Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista. O Gazeta Entrevista é um oferecimento também muito especial da água mineral Verágua, que é produzida no nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua. Eu recebo para o segmento do nosso Gazeta Entrevista o economista e advogado Alessandro Calil. Vamos falar sobre o aumento da energia elétrica, o valor da tarifa, por que que nós pagamos tão caro, o que a população pode fazer, as ações que já tramitam. O Ministério Público já tem ações contra as distribuidoras no Brasil inteiro e a Eletrobras Acre é ré em algumas dessas ações, ações dos próprios consumidores. Enfim, por que o serviço é tão caro? Por que que nós pagamos também um imposto tão alto? E o que eleva o preço dessa energia elétrica no estado do Acre? Alessandro Calil, ele é analista de controle externo do Tribunal de Contas do estado do Acre, ele está licenciado, é conselheiro regional do Conselho Regional de Economia, gerente de administração, foi gerente de administração em 2007 da Secretaria de Modernização e Tecnologia do Acre, advogado militante e um homem que conhece muito bem essas questões tributárias. Doutor Alessandro, muito boa noite. Boa noite, Alon. Tudo bem? Tudo. Doutor Alessandro, a primeira pergunta é a seguinte: por que a energia fornecida no Acre pela concessionária da Eletrobras, a Eletrobras Acre, é tão cara? Ok, Alon. Nós temos algumas situações peculiares no nosso estado. Uma é a base de cálculo da tributação, que no resto do Brasil o ICMS ele é calculado sobre o valor da conta em cima de 17%. Já no estado do Acre é diferente. A nossa base de cálculo é 25% de ICMS. E é o único estado que tem essa base de cálculo, doutor Olha, Alessandro? pelo levantamento que nós fizemos, sim. Só o estado do Acre tem essa tarifa de 25% de ICMS. Inclusive eu estou aqui com o ranking nacional que corrobora com a sua informação. Eletrobras Acre, primeiro lugar no valor do quilowatt-hora. 43 centavos, arredondando aqui, o valor do quilowatt-hora, o mais caro do Brasil. O mais caro do Brasil, isso mesmo. Tem a ver principalmente com os impostos, doutor Alessandro? Um dos fatores realmente são os impostos. Mas existem outros fatores também. Quais são eles? O prejuízo que a Eletrobras, Eletroacre, tem com os desvios, perdas. Isso é colocado no valor Sim, da tarifa? É lançado na hora do cálculo para identificar qual é o novo valor da conta de energia. Quais são essas perdas, doutor Alessandro? Olha, se fala em perdas de gatos, de consumidores. As ligações clandestinas. Nós temos também órgãos públicos que não pagam energia. Aí o cidadão tem que pagar. E o cidadão que honra os seus compromissos tem que pagar. Muito bem. No ano passado, doutor Alessandro, a presidente Dilma esteve em cadeia de rádio e televisão e anunciou uma redução nos impostos federais na transmissão de energia, uma redução que chegou no Acre a quase 18%, para que fosse aplicada imediatamente, com o objetivo de, assim, incentivar a produção, incentivar a geração de emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida da população em geral. Imediatamente depois do anúncio da presidente Dilma, no mês de novembro de 2013, a ANEEL aprovou, exatamente no dia 26 de novembro de 2013, um reajuste médio tarifário de 15,58% para os consumidores residenciais. Ou seja, jogou por terra todo aquele propósito da presidente. Durou poucos meses, aquela conta um pouco mais barata. Por que a ANEEL aplica esses reajustes, doutor Alessandro? Essa é uma questão, inclusive, que está sendo discutida no Brasil inteiro. Vários locais do Brasil, como Paraná, um exemplo, alguns órgãos de proteção estão entrando com ação civil pública questionando esses valores aplicados pela ANEEL. Como é que ela chega a esse valor? Como chega a esses valores? Lógico, a gente sabe, é o que nós já estávamos discutindo. É o custo das perdas, eles aplicam os investimentos, que eles vão aplicar na manutenção da rede ou ampliação da rede. E tudo isso faz com que eleve o valor. Agora, as distribuidoras não deveriam prestar contas
para a sociedade dos investimentos que estão fazendo e utilizar, inclusive, a própria mídia, utilizar, enfim, a internet, para divulgar, olha, nós estamos aumentando a nossa rede de distribuição, fazendo reformas aqui e ali, melhorando a qualidade, combatendo os gatos, enfim. Eu sinto falta da Eletrobras divulgar mais isso para a sociedade saber onde está sendo aplicado esse recurso. A ANEEL, juntamente com a Eletrobras, toda vez que vai reajustar os seus valores, ela faz audiências públicas para identificar e demonstrar para a sociedade porquê da elevação dos valores. Ocorre que essas audiências públicas, na maioria das vezes, ocorrem em órgãos fechados, que não há uma ampla divulgação. E isso é uma das questões que as ações cíveis públicas que estão ocorrendo no Brasil estão discutindo. Porque a população acaba não sabendo, só olha, no dia tal nós vamos discutir a nova tarifa de energia. Eu nunca tive conhecimento dessas audiências públicas, tu teve? Com certeza ninguém da população teve. E aí a sociedade perde, porque aí em quatro paredes se discute os valores e fica por isso mesmo, porque não tem nenhum questionamento dos valores novos que serão aplicados. O senhor também é advogado. Doutor Alessandro, a ANEEL tem essa competência? Alguns deputados federais estiveram aqui mesmo no programa e questionaram essa autonomia total que a ANEEL tem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para aplicar esses reajustes. Esses reajustes podem ser questionados judicialmente? Podem ser questionados judicialmente, né? Porque não há lesão à sociedade que não possa ser revista via judiciário, certo? Mas ela é uma autarquia pública federal que realmente foi passado poderes para ela acompanhar e revisar esses novos valores. Só que isso tem que ser melhor divulgado para a sociedade. Melhor divulgado. Olha, tem a matéria de ontem do Gazeta e Manchete, do brilhante repórter Wesley Moraes, que mostra um pouquinho da indignação dos cidadãos, doutor Alessandro. E nós vamos comentar em cima disso. Põe no ar, produção. Quando recebeu a conta do consumo de energia elétrica, o pecuarista Paulo Pontes tomou um susto. O valor médio, que era de R$ 51, saltou para nada mais, nada menos que R$ 1.897. Segundo ele, o imóvel na zona rural de Porto Acre está fechado há alguns meses. Eles não têm gente para fazer leitura na zona rural. É um desmando na zona rural. Falta energia de 3 a 4 dias. É um desmando. Se liga para cá, eles nem atendem o telefone mais. A luz para tudo é um fraude, isso aqui é verdade. Na opinião dos atendentes, está correto esse valor? Para eles está, eles estão trabalhados para isso. Mesmo mostrando essa disparidade de 59 para quase R$ 1.900, eles acham isso correto? Normal, porque disse que estava tirando só a média e agora foram lá e tiraram o real. Nada disso, e mesmo que fosse, está errado. O certo é o pagar mesmo. Muito bem, está aí a indignação do consumidor. Medições por média, doutor Alessandro, isso não é um abuso contra o consumidor? Isso. O nosso juizado aqui, o juizado civil, né, ele tem um acúmulo de ações por danos morais e materiais do cidadão comum, como no caso desse senhor. Eu acredito que uma das empresas que são mais executadas é a Eletroacre, devido a essa cobrança por média. Porque independe se há o consumo ou não, eles aplicam aquela média e acabou. Isso é ilegal, doutor Alessandro? É ilegal. A empresa não pode fazer isso? Não pode. Ela obrigatoriamente tem que fazer a medição mensal. Para o cidadão pagar realmente aquele valor que ele consumiu. A empresa diz, mas o padrão estava trancado ou estava quebrado, enfim. A empresa tem vários argumentos também. Ele pode ter os argumentos que quiser, mas pode notificar o cidadão para ir lá e reparar. Para reparar. E o próprio Código do Consumidor garante ao cidadão que ele tem que ter a aplicação correta dos valores que ele vai consumir. Ele só tem a obrigação de pagar aquilo que ele consumiu. Muitas pessoas reclamam, doutor Alessandro, de receberem contas, pessoas estão viajando e quando retornam de viagem com a casa fechada, com muitos, inclusive com o padrão desligado, recebem contas iguais ou até maiores de que quando eles estavam em casa consumindo verdadeiramente energia. Isso. O senhor já viu casos semelhantes? Assim? Já. Eu já vi casos de contas que normalmente seriam R$600 se transformarem em 5 mil, 6 mil reais. Por quê, que é a situação. Às vezes acontece o seguinte, quando não há aplicação da média,
vai um cidadão fazer a medição, um servidor da Eletrobras. E ele erra o lançamento, eles vão com aquele medidor, e ele erra na hora de digitar o lançamento. E se o cidadão não procurar a Eletrobras, ele perde, ele acaba tendo que pagar. Então, o correto é ele identificou a conta superior, provavelmente foi erro na medição. Erro na medição é o principal fator quando um cidadão, por exemplo, que não consumiu energia, paga uma conta até mais cara. Isso. Quais são os procedimentos? O cidadão tem que ir à Eletrobras, levar o seu talão de energia e comprovar que estava viajando? Na maioria das vezes, eles pedem para você levar uma fotografia do padrão. Uma fotografia do padrão? Uma fotografia do padrão. Você leva a fotografia do padrão e eles revisam. Lógico que tem aquelas situações mais drásticas, que eles acham que realmente o consumo é aquele. No caso de eles não quiserem revisar ou diminuir o valor da sua conta de luz... Ação judicial. Ação judicial. Isso nos juizados especiais? Nos juizados especiais. Com certeza a justiça manda religar o seu padrão e revisa a conta ilegal da Eletrobras. O senhor falou do principal fator que onera a nossa conta de energia, que são os tributos. 25% de ICMS. Segundo o doutor Alessandro, o mais caro do Brasil. Só que não é 25%, doutor Alessandro. Chega a quase 33%. O senhor vai explicar isso daqui a pouco, logo após o intervalo. O doutor Alessandro, que é economista e advogado, nos fala como é que se chega a esse valor aviltante e o que nós podemos fazer contra isso. Logo após o intervalo. Até já.